Fala, gente. Tranquilo com vocês? Então, essa é a segunda aula desse módulo que eu estou disponibilizando para todo mundo, que é, sei lá, alguns conselhos, algumas trocas aí de informações de como estudar, tá? Na primeira aula, né, se eu posso chamar de aula isso daí, também não sei como chamar essa discussão, esses conselhos, enfim, tudo mais, eu discuti com vocês na leitura de um artigo científico, né, os tópicos que a gente tem no artigo científico, o que aconteceria se você, de repente, se deparasse com procedimentos muito técnicos na descrição lá dos materiais e métodos, né? E eu, efetivamente, acabei dando um conselho com muito cuidado, com muita cautela, que quando você tem na descrição dos materiais e métodos, que você efetivamente pule essa parte que tem uma descrição muito técnica, né? Vou até recordar isso daqui a pouco, e alguns trabalhos, efetivamente, eles até aconselham que você faça isso, quando aquela descrição daqueles procedimentos, o tratamento dos dados, as análises que estão sendo feitas aí para se gerar determinados resultados, eles não fazem parte da sua rotina, né? Então, muitas vezes, em alguns trabalhos, você vê, inclusive, esse conselho, né? Puros materiais e métodos, né? E algumas revistas científicas, é até interessante isso, elas têm um formato diferente, que os materiais e métodos eles vão lá para o final, depois das referências, inclusive, né, ou antes um pouquinho das referências, mas lá para o final do trabalho, porque é uma parte que interessa especificamente para alguns pesquisadores, alguns cientistas que efetivamente trabalham com aquelas técnicas de análise, né? Então, essa segunda aula, já vou fazer um contraponto a respeito disso daí, né? De você pular a parte dos materiais e métodos e você ir direto para as conclusões do trabalho, né? Então, até coloquei uma perguntinha, né? Aqui, ó. Fui direto para as conclusões, tudo bem? Vamos fazer uma análise com calma a respeito disso, né? Então, na primeira nossa aula, dos tópicos, desculpa, aqui que eu estou elencando, vamos dar uma revisada primeiramente nos tópicos que a gente tem nos artigos científicos, e depois eu vou discutir com vocês essa polêmica aqui, que eu até acho engraçado, né? Vamos direto para as conclusões aí do trabalho, tá? Então, só revisando, quando você se depara com um trabalho, uma pesquisa original, né, um artigo original, que traz resultados originais aí para a literatura, você efetivamente vai se deparar com alguns tópicos que são básicos, né? Resumo, pontos-chave, introdução, os métodos, né, os materiais e métodos, a descrição dos resultados, a discussão desses resultados, as conclusões, alguns trabalhos. Você vai encontrar o tópico lá também de aplicações práticas e alguns também futuras perspectivas, ok? Isso aí pode variar de revista científica para revista científica, mas de forma geral, você acaba se deparando com esses tópicos aqui na leitura de um artigo científico, ok? E aí eu discuti com vocês aí na aula passada essa parte aqui dos materiais e métodos, por exemplo, de uma pesquisa original, onde efetivamente aqui nesse trabalho, foi muito engraçado, né? Nessa seção aqui, ó, os dados são detalhados com determinados detalhes, modelos aí matemáticos, parâmetros para estimativa dos problemas, cenários de simulação, tal e tudo mais. E aí ele faz um conselho aqui, né? Ele dá sei lá, um pequeno direcionamento, né? Os leitores com menos experiência, né, em modelamento matemático, simulação e as otimizações são convidados a ser diretamente, proceder diretamente para a seção dos resultados, se você desejar. Ou seja, em outras palavras, né, o que ele colocou, não com essas, né, uma tradução mais engraçada que eu fiz. Se você não sabe nada sobre isso, vá direto para os resultados. Enfim, né, é o que eu estava discutindo com vocês, é um conselho, às vezes até um direcionamento que você encontra nos próprios artigos científicos, né? Agora, eu vou fazer um contraponto. Eu vou mostrar para vocês aqui duas pesquisas, propositalmente com nutrição, né? Mas você pode encontrar várias dessas aí na área de educação física, ou qualquer área do conhecimento, você pode encontrar alguns exemplos disso que eu vou estar mostrando, onde você efetivamente tomar essa decisão de você pular a parte dos materiais e métodos e ir diretamente para as conclusões, você pode ter efetivamente algumas conclusões equivocadas, tá? Ou às vezes conclusões limitadas em função daquilo que está sendo observado no trabalho, ok? Então eu vou apresentar agora para vocês dois trabalhos da área de nutrição, onde efetivamente que eu já não aconselharia que você pulasse a parte dos materiais e métodos.
Esse aqui é um trabalho bastante citado, né, dessa polêmica estratégia chamada de training low, né, treinar com baixas concentrações de glicogênio, diminuir a ingesta de carboidrato, é uma das estratégias chamadas aí que podem ser adotadas efetivamente no que é chamado hoje de periodização nutricional. É um trabalho muito bom esse aqui do Joe Kendrup, do Kate Barr também, publicado na Medicine Science, tá? Então, aqui o próprio título, né? Training low, treinar com baixas concentrações de glicogênio, aumenta a taxa de oxidação de ácido graxo, o metabolismo de gordura em ciclistas bem treinados. E aí você vai lá, a primeira coisa que você vai se deparar no trabalho é uma leitura do resumo, do abstract, e o abstract na Medicine Science é muito bem organizado, muito bem definido aqui. Você tem o objetivo do trabalho, os materiais e métodos, resultados, as conclusões, as palavras-chave aqui que são utilizadas para você encontrar o trabalho, ok? Então, lendo primeiro o objetivo, né? Determinar os efeitos do treinamento com baixas concentrações de glicogênio no desempenho do exercício, no metabolismo dos substratos energéticos e nas adaptações ao músculo esquelético. Né? Nossa, o objetivo é sedutor, né? Eu quero saber se treinar com baixa concentração de glicogênio, fazer o training low, pode melhorar o metabolismo dos substratos energéticos e as minhas adaptações ao músculo esquelético no treinamento de endurance, aqui no caso, né? E aí você assistiu a aula passada, você começa a ler essa parte de materiais e métodos, já começa a encontrar coisas que não são muito da sua linha de pesquisa, que eu estou falando especificamente de nutricionista, você vai ter lá intensidade de exercício, 70% do VO2, você vai ter um modelo experimental, treinar 2 vezes por dia, treinar com alta concentração de glicogênio, você começa a se deparar com os resultados, você vê lá o Pzinho menor que 0,05, já não tem tanta facilidade com a estatística, aí você pensa da seguinte forma, vou ler as conclusões. Né? Assisti a aula do Bernardo lá e falou, se você não está muito confortável com o resultado, vai as conclusões, beleza? Conclusões do trabalho, treinamento com baixa concentração de glicogênio, reduz a intensidade do exercício e o seu desempenho. Não foi mais efetivo do que treinar com altas concentrações de glicogênio. Entretanto, a oxidação de ácido graxo aumentou depois do treinamento com baixa concentração de carboidrato, de glicogênio, o que pode ter sido devido a um aumento na eficiência metabólica das adaptações ao músculo esquelético. Que legal, né? Aí você olha para esse trabalho assim, então é isso que eu quero, né? Meus pacientes não estão muito interessados em desempenho, eles querem mais adaptações do ponto de vista estético, quero emagrecer, eu acho que aumentar a taxa de oxidação de ácido graxo pode contribuir para o processo de emagrecimento, não é bem assim, mas efetivamente você, dá uma olhada nesse paper e fala assim, training low é bacana. Então, o que eles fizeram foi treinar com baixa concentração de carboidrato, então eu vou tirar o carboidrato dos meus pacientes e vou fazer eles treinarem aí com baixa concentração de glicogênio. Beleza? Muito perigoso fazer isso, porque se você olhar agora um tópico muito específico, que é o controle dietético, que é o que efetivamente você está fazendo, você como nutricionista está fazendo de manipulação e de intervenção aí no seu paciente, e você for para esse tópico específico, olha só que interessante. Vamos analisar os materiais e métodos agora, a parte que nós pulamos. Nos materiais e métodos, você vai encontrar a parte do controle dietético, que foi feito nos grupos aí efetivamente, tá? E lendo a parte dos materiais e métodos, olha só que interessante, o estado nutricional dos sujeitos foi controlado por 24 horas antes das medidas experimentais, onde foi feita uma biópsia dos indivíduos, 60 minutos a biópsia, e o teste steady state lá de 60 minutos na bicicleta e o time trial, que foram as análises, os experimentos, os procedimentos experimentais que foram adotados no experimento, ok? Para os sujeitos foi fornecido uma dieta padrão. Opa! Mas não foi training low? Está escrito aqui, os indivíduos consumiram uma dieta padrão. 67,5% de carboidrato, equivalente aqui a 8 gramas por quilograma de massa corporal, 13,5% de proteína e 19% de gordura. Ao longo das 3 semanas de intervenção, foi instruído que os sujeitos tivessem uma manutenção, mantessem um alto consumo de carboidrato na sua dieta.
e foi dado de instruções detalhadas sobre como alcançar isso daqui. É estranho, né? Porque isso daqui, até onde eu sei, isso não é treinar com baixo na dieta de baixo carboidrato. E caramba, né? Mas como que eles manipularam? Como é que eles fizeram com que os indivíduos fizessem aí o training low? Eu estava aplicando dieta já, mas de repente você leu aí a parte dos materiais e métodos e leu o controle dietético e não tem dieta de baixo carboidrato. Como é que eles fizeram isso? Ah, vamos ler com detalhe o trabalho, né? Aí está um outro lado da moeda do que eu mostrei na primeira aula, né, gente? Você lê o trabalho com mais detalhe. Então, olha aqui. Para manipular a quantidade pré-exercício de glicogênio, cada grupo treinou de acordo com diferentes rotinas. O grupo que treinou com altas concentrações de carboidrato treinou apenas uma vez por dia, alternando entre o treino que eles chamaram aqui de aeróbio, né, que é basicamente o treino contínuo no primeiro dia, e o treino intervalado no dia seguinte. Entretanto, o grupo que treinou com baixas concentrações de carboidrato treinou 2 vezes por dia, realizando o treino contínuo e depois, 1 hora depois, realizando o treinamento intervalado. Opa! Então, foi assim? Foi assim. Todas as sessões foram realizadas na manhã, regulando aqui a quantidade e atividade da beta-hidroxidesidrogenase. Nós não alteramos a ingesta dos macronutrientes. Entretanto, realização dos exercícios no estado de glicogênio depletado aumentou a circulação de ácidos graxos livres e aumentou a disponibilidade de ácidos graxos livres para aumentar a sua oxidação durante o exercício de alta intensidade. É razoável assumir que a taxa de oxidação de ácido graxo foi elevada a uma maior extensão durante as sessões realizadas com baixas concentrações de glicogênio, e que isso pode ter contribuído para as mudanças na beta-hidroxidesidrogenase, enzima do ciclo de Linen, que foi observada no experimento. Depois vocês vão ler esse trabalho com muito mais detalhe, inclusive eu acabo detalhando esse trabalho um pouco melhor na aula de fundamentação dessas estratégias Training Low. Aí eu descrevo todas as análises que foram feitas aí das enzimas do ciclo de Linen, da taxa de oxidação de ácido graxo, como é que foi tudo isso daí mensurado, as alterações de desempenho e tudo mais. Teve alteração também de CD36 aí nesse experimento. Eu recomendo a leitura do trabalho aí na íntegra, mas efetivamente aquilo que eu estava querendo mostrar para vocês, esse trabalho que analisou treinar com baixas concentrações de carboidrato não reduziu a ingesta de carboidrato. Não teve redução no consumo de carboidrato. Então, é muito perigoso nesse tipo de trabalho você analisar basicamente as conclusões e, em cima das conclusões, você tirar as suas conclusões. Você efetivamente tirar condutas, no caso aqui, nutricionais, sem ler efetivamente como é que foram adotados respectivos procedimentos mais detalhados na parte dos materiais e métodos, ok? Outra pesquisa, gente, também eu apresento em aula essa pesquisa, quem já fez aula aí comigo na pós-graduação já viu também esse trabalho. É um trabalho com suplementação de proteína, é uma revisão sistemática publicada na Sports Medicine sobre suplementação de proteína no ganho de massa muscular, força, potência e capacidade aeróbia e anaeróbia em indivíduos saudáveis, ok? Nesse trabalho também é a mesma coisa, né? Você vai encontrar lá na Sports Medicine, né, o abstract, também bem divididinho, né? Tem lá o background, tem os objetivos do estudo, e eu coloquei basicamente só as conclusões. Background: suplementação com proteínas são frequentemente consumidos por atletas e indivíduos que treinam de forma recreacional para alcançar grandes níveis de força e massa muscular e melhorar o desempenho físico, tá? O objetivo dessa revisão foi fornecer uma análise compreensiva da literatura que testou a hipótese de que a suplementação com proteína poderia acelerar os ganhos de massa muscular e de força, resultando em melhoras na potência aeróbia e anaeróbia, ok? Conclusões. Vamos pular toda a parte de revisão sistemática. Nossa, eu não sei o que é uma revisão sistemática, professor. Revisão sistemática tem esses negócios chatos, a gente fica lendo lá, o tal de risco de viés da pesquisa, tem a tal da escala Pedro, tem lá critérios de inclusão dos trabalhos, critério de exclusão, tem umas coisas chatas pra caramba, eu não faço pesquisa, eu quero ir direto para as conclusões.
Beleza? Tranquilo, vamos ver o que pode acontecer, né? Você mesmo deu esse conselho na aula passada, vamos seguir o seu conselho. Então, olha só que interessante. Conclusões. A revisão acaba sugerindo que a suplementação de proteína pode melhorar, enhance, né, melhorar a massa muscular, aumentar a massa muscular e o desempenho, quando o estímulo de treinamento é adequado. Você tem uma certa frequência, você tem um volume, tem uma duração, uma intensidade também de exercício sendo colocada, e a ingesta dietética é consistente com as recomendações para indivíduos fisicamente ativos, tá? Então, você como nutricionista, né, eu não sou nutricionista, mas qualquer nutricionista poderia ler essa conclusão e falar assim, poxa vida, bacana. Então, se o meu paciente está tendo um estímulo de treino adequado, está indo na academia, tem seu personal, treina lá adequadamente, uma certa frequência, um volume, uma duração, uma certa intensidade, eu vou colocar a suplementação de proteína, porque o Bernardo mostrou nessa revisão sistemática, uma revisão sistemática tem alto nível de impacto na Sports Medicine, então, e a revisão sistemática colocou que suplementação de proteína melhora tudo. Beleza, tranquilo. Só que agora vamos para a parte desta segunda aula. Vamos dar uma olhada nos pormenores ali da pesquisa, materiais e métodos e uma descrição um pouco mais detalhada dos resultados, ok? Olhando os resultados, puxa vida, né? Tem um tópico aqui, ó, 3.1.2, participantes treinados em força, resistance trained participantes. Tem que analisar isso aqui? Tem que analisar isso daqui, ó. Atletas que estão regularmente engajados em treinamentos de força e potência e acabam tendo uma experiência maior com treinamento resistivo, ok? Entretanto, nesses estudos, as mudanças nas mensurações da massa muscular e na força exibidas por esses indivíduos são menores e acabam refletindo efeitos de acabam sendo confundidos efetivamente com as adaptações neurais que são evidentes durante os estágios iniciais com indivíduos sedentários, não treinados. Como consequência, os efeitos modulados pela suplementação de proteína nas adaptações ao treinamento podem ser mais rapidamente aparentes em indivíduos treinados do que em indivíduos não treinados. Lendo os resultados aqui, ó, um pouco mais de detalhe. Existem trabalhos, né, experimental data, dados experimentais consistentes e de boa qualidade que mostram que em indivíduos não treinados, as mudanças na massa muscular, na força, observada durante as semanas iniciais do treinamento de força, não são influenciadas quando uma suplementação de proteína é fornecida evidência categoria nível A. Os resultados mais detalhados para indivíduos não treinados, o consumo de suplementos à base de proteína não apresenta nenhum impacto no ganho de massa magra, no ganho de força durante as semanas iniciais do treinamento. Entretanto, conforme a duração, a frequência, o volume do treinamento de força, o treinamento resistido melhor aumenta, a suplementação de proteína pode promover hipertrofia e aumentar os ganhos de força e massa muscular em ambos, indivíduos sedentários, não treinados e indivíduos treinados. Moral da história, o que quer dizer? Não funciona para todo mundo. Né? Não é só você chegar e ler a conclusão e falar assim, indivíduo que está treinando, não. Se o indivíduo não tem um determinado nível de treino, se ele ainda é considerado não treinado, tem várias classificações disso aí na literatura, você pode levar em consideração o tempo de treino desse indivíduo, você pode considerar nível de força, por isso que a gente sempre não pega no pé dos nutricionistas saberem fazer um bom inquérito, não só alimentar, mas um inquérito de atividade física, porque eu considero assim, tem muita gente efetivamente que está praticando treinamento de força há muito tempo, mas ainda não alcançou um determinado nível de força, tem às vezes baixa frequência de treinamento, não pode se encaixar em indivíduo treinado. É verdade. Então, um bom nutricionista hoje tem que saber fazer um bom inquérito, não só da parte alimentar, que já faz muito bem feito, mas tem que saber fazer um bom inquérito da parte de atividade física que a pessoa está fazendo e saber fazer uma boa classificação dos níveis de treinamento. Treinado, não treinado, recreacionalmente treinado, altamente treinado, atleta de elite.
porque esses níveis de classificação, segundo os resultados aí na meta-análise, da revisão sistemática, desculpa, eles fazem efeito e eles exercem uma determinada impacto na efetividade, por exemplo, da suplementação de proteína. O trabalho é basicamente sobre suplementação de proteína, tá? Não estou falando de outros tipos de suplementos que vocês possam vir aí a utilizar com os seus pacientes, ok? Mas, traduzindo efetivamente os resultados de uma forma um pouco mais detalhada, se indivíduos sedentários estiverem fazendo consumo aí de proteína, infelizmente não vai estar fazendo efeito nas semanas iniciais, né? Isso é raro, é bem impactante, né? Porque até onde eu sei, suplementação de proteína é bem carinho, né? Até onde eu sei, não, eu sei. É bem carinho a suplementação de proteína, então você pode resguardar o seu paciente desse gasto, vamos dizer assim, talvez desnecessário nessas semanas iniciais, enquanto ele não alcançar um determinado nível de treino, né? Querendo na aula da interpretação dos trabalhos, mas não consigo efetivamente não discutir um pouco da parte de fisiologia, da parte de adaptação neural, que concerne tudo isso, ok? Bom, conselhos gerais, então, né, gente? Fechando só essa parte aí, efetivamente, de você saber fazer uma boa leitura aí do trabalho, né? Bom, pode então pular a parte dos materiais e métodos dos artigos? Na aula passada você falou que poderia. Cuidado, né, gente? Cuidado. Quando efetivamente a parte desses materiais e métodos tem descrições muito técnicas de equipamentos, procedimentos de tratamento de dados, análise dos dados, com cautela, se não for a sua área de estudos, tudo bem, pode pular. É até a recomendação que a gente vê que alguns trabalhos fazem quando os procedimentos são extremamente técnicos. Agora, o que não são procedimentos extremamente técnicos, né? Características dos sujeitos. Não, isso aqui não pode pular. Você saber que quem participou da pesquisa foram indivíduos jovens, adultos, idosos, saudáveis, não saudáveis, com características X, Y ou Z, se era treinado, não treinado, característica dos sujeitos não pode pular. Isso aqui é mandatório, você tem que analisar isso em todos os artigos. No caso de nós, da educação física, protocolo de treino, não pode pular. Isso aqui é inconcebível você ir para as conclusões de um trabalho que foi analisado o treinamento e você pular todo o desenho experimental que descreve os protocolos de treinamento que foram utilizados. Inconcebível você também pular essa parte e ir diretamente para as conclusões. E no caso de nutricionista, descrição de controle dietético, né, de toda a intervenção aí nutricional que foi feita. Efetivamente, isso daqui é totalmente inconcebível você pular, tá? Então, eu não sei se eu consegui passar efetivamente essa mensagem aí para vocês, aí dos conselhos, da leitura dos tópicos aí nos trabalhos científicos, mas, assim, o conselho geral, sempre leia um trabalho científico com a maior riqueza de detalhes que você puder, tá? Depois eu vou fazer uma aula específica de como você pode ler o trabalho com uma maior riqueza, buscando as referências efetivamente que embasam, que dão suporte para determinadas frases, afirmações que são feitas no trabalho, para determinados resultados, observações experimentais que são citadas na discussão, na introdução do trabalho. Tem que, às vezes, você fazer uma leitura de um trabalho remete a você ler mais uns 2 ou 3 trabalhos. É isso que acaba acontecendo, pelo menos comigo, quando eu tenho que ler um trabalho com maior detalhe, né? Por isso que eu demoro muito para fazer uma leitura de um artigo científico, não consigo, né, crítica construtiva, não consigo prometer que alguém vai conseguir ler um trabalho científico, um artigo científico em 5 minutos, eu não consigo ler efetivamente em 5 minutos, porque dependendo do trabalho científico, eu não tenho que só ler, eu tenho que estudar esse trabalho científico, e em 5 minutos, nem o resumo, efetivamente, eu consigo ter uma boa digestão do trabalho científico. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês aí nessa aula, e qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, deixem no grupo do Telegram, a gente vai discutindo lá. Obrigado, gente, abraço.